Fala, meus brothers e sisters, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiaguinho da Química. Estou bem, graças a Deus. E estou aqui para dar mais uma aulinha para vocês, falar um pouquinho sobre as bases, que faz parte das funções inorgânicas, ok? Então, dentro da química inorgânica, nós temos as funções inorgânicas, nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, ok? Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre as bases, ok? Vamos lá. Bases, ou também chamado de hidróxidos, ok? Bom, galera, então vamos lá, ó. De acordo com a Arrhenius, base, né? É toda substância que, quando em solução aquosa, ou seja, dissolvida em água, libera íons, né? No caso, o ânion, né? O único ânion, ou H-, ok? Então, resumindo, né? Toda base em água, base é toda substância que libera OH- em solução aquosa, ok? Bom, galera, não esqueçam aí, ó, que as bases sofrem um processo de dissociação, ok? Dissociação. Então, ácidos ionizam, bases dissociam. O que é dissociação? Separação de íons já existentes, ok? Ionização é nos ácidos, são compostos moleculares. Ionização é a formação de um íon, tá bom? Ionização. Aqui é dissociação. Esse OH-, galera, ele é chamado de hidroxila. Por isso, bases ou hidróxidos. Por que hidróxidos? Porque liberam a hidroxila em água. Ou também chamado oxidrila. Nome mais comum é hidroxila, ok? Então, vamos fazer a equação de dissociação, ou seja, a equação da base em água liberando OH-. Então, olha lá, NaOH. Na é da família 1A mais 1. Toda base libera OH-. Então, se você jogar o NaOH em água, ele vai liberar o Na aquoso e OH- aquoso. Ok? Olha o CaOH2. Ó. É uma base? É. Então, toda base vai liberar como único ânion OH-. O que sobrou? Olha esse 2 que está fora do parênteses. Ele escorregou daqui. Então, Ca é da família 2A mais 2. Então, vai liberar o Ca mais 2 e o OH-. Para balancear a equação, ó, 1Ca, 1Ca. 2 hidroxilas, por isso são liberados 2 OH-, ok? Aqui, o 3zinho fora do parênteses, escorregou lá de cima. Então, Al mais 3, OH-. Então, vai liberar o Al mais 3 e, como é uma base, vai liberar OH-. Quantas? Ó, 3 hidroxilas, então 3 OH-. Vai formar, né? Al mais 3 e 3 OH-. Ok? Essa é a equação de dissociação. Belezinha, galera? Vamos lá, então, continuando. Gente, as principais características, né, das bases. Apresenta o sabor adstringente. Aquele sabor adstringente, né, é aquele sabor que amarra a boca. Se você comer uma banana um pouquinho verde, a boca começa a amarrar, tá? E esse processo de amarrar a boca aí é o sabor chamado sabor adstringente. Ele diminui a salivação, ok? É uma característica das bases. Características gerais, tá? A fenolftaleína. O que acontece? A fenolftaleína é um indicador de ácido base, né? Na presença de ácido, a fenolftaleína fica incolor. Na presença de bases, em soluções básicas, a fenolftaleína fica vermelha ou rosa, né? Alguns autores trazem. Bom, toda base neutraliza um ácido, ok? Formando sal e água, beleza? E as bases também possuem um pH, né, maior que 7. pH abaixo de 7 ácido, 7 neutro, acima de 7 básico ou alcalino, beleza? Galera, vamos lá. Classificação das bases. Bom, quem são as bases fortes e as bases fracas? Então, galera, é o seguinte. Bases, vamos lá. Bases fortes, bases formadas por elementos da família 1A ou 2A. Vamos lembrar rapidamente, família 1A, 2A? Tirando hidrogênio, que não forma base, né? Hoje, Li, Nacaras, Robson, Crozoé, francês. Como os elementos da família 1A têm carga mais 1,
hora que junta com o OH-, vai cancelar, então vai ficar LOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, FrOH. Se for da família 2A, galera, cuidado, né? Porque, por exemplo, você pega o Mg mais 2, família 2A com OH-, vai ter que cruzar. Aí vai ficar assim, ó, MgOH2. Família 2A ficaria assim, ó. Bela, magrela, casou com o senhor Barão. Vai ficar assim, ó. BOH2, MgOH2, CaOH2. Ok? Tem outras bases, eu quero mostrar as principais para vocês, porque é o seguinte, ó, quem são as bases fortes, galerinha? Tá? Família 1A e 2A. Então, se você pegar todos os elementos da família 1A e 2A, exceto berílio e magnésio, então todas essas bases aqui, tá? São fortes. Ok? Todas essas bases são fortes. Menos quem? Menos, vamos lá, vou pegar de verde aqui, berílio e magnésio estão na família 2A, mas são bases fracas. Ok? Ah, beleza, professor. E quem são, então? Quem são as bases fortes? Fracas, desculpe. Quem são as bases fracas? As demais. Qualquer base que não seja na família 1A nem 2A é tudo base o quê? Tudo base fraca. Então, um exemplo, olha lá. FOH3, CuOH, AlOH3, ó, esses elementos, ferro, cobre, alumínio, não estão na família 1A nem 2A, é tudo base fraca, né? O hidróxido de amônio, que é o NH4OH, tudo bem? Então, bases fortes, bases formadas por metais alcalino e alcalino-terrosos. Tá? Menos berílio e magnésio, que são fracas. Beleza? É isso aí, galerinha. Vamos lá. Continuando. E a solubilidade, galera? Vamos voltar aqui. E a solubilidade, ou seja, quais bases são muito solúveis, ou seja, dissolvem facilmente em água? Quais bases, né, são parcialmente solúveis e quais são insolúveis? Então, as bases solúveis, ou seja, dissolve facilmente em água. Opa, só um minuto, galera. Vou voltar aqui. Isso. Quem são as bases solúveis, ou seja, dissolvem facilmente em água? São as bases formadas por elementos da família 1A, ó, lítio, sódio, potássio, vídeo, césio e frâncio. Todas essas. E amônio, que é o NH4OH. Então, toda base formada por elemento da família 1A, né, e o amônio, todas elas são bases solúveis em água, dissolvem facilmente a água, formando um sistema homogêneo. Ok? Bom, o que seriam as bases, galera? Parcialmente solúveis. Ou seja, uma parte delas dissolve, a outra parte fica na forma sólida no recipiente. Então, fica um sistema heterogêneo. Tá? Então, o que acontece? As bases parcialmente solúveis são as bases da família 2A. Ou seja, se você pegar a família 2A, ó, Bela Magrela, casou com o senhor Barão. Na verdade, é só casou com o senhor Barão. Só essas. São parcialmente solúveis. Um exemplo, gente, é o que eu gosto de falar bastante aqui, é o do hidróxido de cálcio. Por quê? Quando você joga cal, saquinho de cal na água, que o pintor, para fazer a caiação, forma-se o hidróxido de cálcio, que é uma base parcialmente solúvel.
O que você pode observar na hora que ele coloca o saquinho de cal na água e forma hidróxido de cálcio? Em cima fica uma água esbranquiçada, dissolveu, ela é branca, né? Dissolve. Outra parte fica no fundo, sem se dissolver, fica um sólido no fundo. Para você entender que é uma base parcialmente solúvel. Tudo bem? Menos berílio e magnésio. Ó, são exceções porque, no caso, estão na família 2A, mas não são parcialmente solúveis. Eles são insolúveis. Tá? Então, se você pegar o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio, são bases insolúveis. Ok? Então, as bases parcialmente solúveis, família 2A, menos berílio e magnésio, que são insolúveis. Qualquer outro elemento que você pegar que não esteja na família 1A nem 2A, o restante, as demais bases são todas o quê? Insolúveis. Tá? Tudo bem? É o restante. Ok? Um exemplo aqui é FiOH2. O ferro não está na família 1A, não é solúvel, não está na família 2A, não é parcialmente solúvel, então só pode ser insolúvel. Beleza? É assim que a gente faz a classificação, ok? É um pouquinho decoreba, tá bom, galera? Valeu! Vamos continuar? Bom, e tem uma outra classificação que é em relação ao número de hidroxilas que essa base libera. Então, se essa base liberar uma única hidroxila, né? Ela é classificada como, ó, liberou um único OH-, se ela tem um OH- apenas, né? Em água vai gerar um OH-, é uma monobase, ok? Já se liberar dois OH-, se a base liberar, né, tiver duas hidroxilas, em água ela vai liberar dois OH-, então ela é uma dibase. Se ela liberar 3 OH- em água, ela é uma tribase. E se ela liberar 4 hidroxilas em água, né, ela é uma tetrabase, classificada como uma tetrabase. Então, essa classificação é em relação ao número de hidroxilas liberadas em água. O número de hidroxilas dissociáveis. Tudo bem? Vamos lá, então, galera. Bom, moçada, agora nós vamos entrar na nomenclatura. A nomenclatura de bases é bem fácil. Por quê? É só você colocar a palavrinha hidróxido de e o nome do cátion. Quem é o hidróxido? O OH-. Desculpe. Quem é o hidróxido? O OH-. Então, o elemento que acompanha é o cátion. Então, é importante você saber a carga de elementos da família 1A, 2A, alumínio, prata, zinco, tá bem? Ferro 1, ferro 2, ferro 3, cobre 1, cobre 2. Nós vamos comentar aqui agora, mas é importante saber a carga dos cátions, ok? Então, vamos lá. Na mais 1 com OH-, cancela. Então, esse é o hidróxido de e o nome do cátion, que é o íon positivo. Hidróxido de sódio. Galera, popularmente conhecida pelo nome de soda cáustica, que é usado muito, os avós compram aí, né, para fazer o quê? Sabão, né? Ela transforma gordura, o óleo, a gordura em sabão. Muitos usavam antigamente, hoje não se utiliza mais, é para desentupir pias também, né, que entupia com sabão, tá bom? Essa é a soda cáustica. Bom, próximo, ó, hidróxido de cálcio, né? Hidróxido por causa do OH- de cálcio, que é o elemento que acompanha. O cálcio da família 2A tem carga mais 2. A hidroxila é sempre OH-. Então você cruza. Por isso que fica Ca, OH entre parênteses e o 2 aqui fora. O hidróxido de cálcio é chamada também de cal extinta, ou também chamada de cal apagada, ou também chamada de cal hidratada. Por quê? Quando você joga cal, que é óxido de cálcio, em água, forma-se o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Ok?
Então, às vezes é muito usado hidróxido de cálcio, é uma base forte, ele é muito usado, às vezes, para fazer doce, cristalizar o doce, para queimar aquele pedacinho cortado. Principalmente doce de abóbora, né? Sua avó corta e joga numa bacia com joga um pouquinho de cal na água e coloca lá o doce. Aí esse hidróxido de cálcio é uma base forte, ela queima, tá bom? O hidróxido de cálcio também é usado para fazer a caiação antes de fazer a pintura, tá bom? Galera, olha o próximo, né? Tem que saber a carga da prata. A prata é mais um, como é OH-, cancela. AgOH é o hidróxido de prata. Mg, família 2A, mais 2, com OH-, tem que escorregar. Então vai ficar Mg, OH, parênteses, 2 aqui fora. Qual que é o nome? Hidróxido de magnésio, popularmente chamado de leite de magnésia. Muito usado, né? A fabricação de antiácido estomacal. Você compra na farmácia um potinho azul assim, então uma colherzinha lá de leite de magnésia. Quando está com queimação, excesso de ácido no estômago, você toma o leite de magnésia porque a base neutraliza o ácido, ok? Antigamente o pessoal usava também embaixo das axilas, né? Para não, por causa da transpiração, a gente libera ácidos, carboxílidos, ácidos. Aí você colocava leite de magnésia para neutralizar e não dar aquele cheiro forte, característico do suor. Tá bom? Galerinha, olha lá, o Al, o alumínio, tem que lembrar, a carguinha dele é mais 3. Com OH-, cruza, fica AlOH3. E o nome? Hidróxido, por causa do OH-, hidróxido de alumínio. Tá bem? Hidróxido de alumínio é muito usado também na fabricação de antiácido estomacal também. Joia? Isso aí, galera. Próximo slide. Ó, galerinha, olha esse daqui que legal. O amônio NH4+, com OH-, cancela NH4OH. Esse é o hidróxido de amônio, popularmente chamado, né? Quando você tem o hidróxido de amônio, né? Solução aquosa, é o popular amoníaco, usado muito em produtos de limpeza, ok? Interessante que interessante, galera, que esse amoníaco, onde que eu vou para aqui? Interessante, galera, que esse amoníaco NH4OH é uma base muito instável. Então, elas se decompõem facilmente em amônia e água. Por isso você sente aquele cheiro característico de produtos que tem amoníaco, por causa da liberação de amônia. Tá bom? Galera, agora olha o problema. Alguns elementos metálicos, eles têm cargas variáveis, ou seja, mais de uma carga. Por exemplo, todo mundo sabe, né, que nós temos o ferro, que tem carga mais 2, e o ferro de carga mais 3. Para esses elementos que têm mais de uma carga, tem que indicar em algarismo romano no final qual é aquele que você está trabalhando. Então, por exemplo, esse daqui, ó, FOH2, OH-, esse 2 desceu lá de cima, esse é o ferro 2. Então, é hidróxido de ferro em algarismo romano, você põe o 2. E, olha aqui o 3 aqui, ó, de baixo. O 3 desceu. Hidróxido de ferro 3. Tá? Ah, professor, mas no exemplo anterior você colocou AlOH3. Hidróxido de alumínio. Por que não colocou hidróxido de alumínio 3? Porque o alumínio não tem duas cargas, então é pleonasmo. O alumínio sempre será mais 3. Tá bem? Então a gente usa esse termo aqui apenas para metais, né? Quando os cátions, quando você tem metais com duas cargas diferentes. Tudo bem? Um deles é o ferro. Gente, e a gente pode usar sufixos. Olha que interessante. O de menor carga, a gente pode usar o sufixo oso. Então, ao invés de falar hidróxido de ferro 2, a gente pode chamar de hidróxido ferroso. E o de maior carga, a gente pode usar o sufixo ico. Ao invés de falar hidróxido de ferro 3, a gente pode chamar de hidróxido férrico. Então, eu posso usar esses sufixos. O de menor carga, oso. O de maior carga, ico.
Beleza? Olha outro que tem duas cargas, gente, muito importante, muito usado, é o cobre. Aqui é o cobre de carga mais 1, né, que cancelou com menos 1 do OH. Esse de baixo é o cobre mais 2, que teve que cruzar. Então, de cima é o hidróxido de cobre de carga 1, hidróxido de cobre 1. O de baixo é o hidróxido de cobre de carga 2, hidróxido de cobre 2. Ou ó, o de menor carga, sufixo oso. Cobre é Cu, porque vem do latim cuprum. Então, eu posso chamar de hidróxido cuproso. Menor carga, uso. O de maior carga, que é o mais 2, eu uso o sufixo ico, hidróxido cúprico. Beleza? Vocês estejam entendendo. Vamos continuar a nossa aulinha, então. Fala, galera, os principais cátions, né, que tem carga variável, né, os metais aí. Cobre mais 1 e mais 2, ferro mais 2 e mais 3, chumbo, Pb mais 2 e mais 4, níquel mais 2 e mais 3, estanho mais 2 e mais 4. Tudo bem? Galera, e aí o que eu falei, né? O sufixo ico para maior carga, o sufixo uso para menor carga. Tem outros elementos, cobalto, tem outros, mas esses são os principais. Ok? É isso aí, galera. Vamos continuar, então. Para encerrar nossa aulinha, eu vou falar sobre os indicadores ácido-base. O que é isso? São substâncias usadas em laboratório para você colocar ela no meio da sua solução e de acordo com a cor que essa substância fica, no meio ácido e básico, né? De acordo com a cor que ela adquire, você consegue identificar se o meio é ácido ou básico. Né? Os dois principais que vocês precisam memorizar são esses, fenolftaleno e papel tornassol. Tem um monte de indicador ácido-base. Tá? Alaranjado de metila, azul de bromotimol, da repolho roxo, tem um monte. Os principais, fenolftaleno e papel tornassol. Por exemplo, a fenolftalena, ela fica, olha lá, ela fica incolor. Ela fica incolor na presença de ácido. Mas ela fica vermelha na presença de uma base. Por isso, galera, ó, pegar aquela substância, o amoníaco, lembra? NH4OH, que você compra em farmácia. Solução básica. Você pega uma tampinha, tá? Você coloca essa tampinha, né, no recipiente, sabe aquele recipiente que você borrifa, você compra, R$ 1,99? Coloca uma tampinha só de amoníaco, completa com água. E aí, para indicar que o meio é básico, você pinga algumas gotas de fenolftaleína. A hora que você pinga a fenolftaleína, né, nesta solução de amônio, né, de amoníaco, o que acontece? Essa solução ela adquire a cor vermelha por causa da fenolftaleína. O pessoal chama isso, depois espirra nas pessoas com spray. O pessoal chama isso, faz em feira de ciências, o pessoal chama de sangue do diabo. Tá? Aí o que acontece? Depois de um tempo, essa mancha na roupa vai desaparecendo. Por quê? O amoníaco é uma base muito volátil e instável, então o amoníaco, ele se decompõe, galera. Ele se decompõe em amônia e água. A amônia é muito volátil, vai embora, sobe, volatiliza. Quem fica na roupa? A água, e agora o meio não está básico mais. A fenolftalina perde a coloração vermelha e volta à sua cor original, que ela natural, em água, a fenolftalina natural, a cor normal dela é incolor. Ela é um pó branco que você dissolve em água e meio neutro ela fica incolor. Tá? Também. Ok? Então, o que acontece? Vai sumindo essa coloração. Porque o meio não é básico mais. Ok? Se você, às vezes, lavar como sabão, aí, sabão de casa, tem um caráter, às vezes, feito para lavar um caráter básico muito forte, quando a soda, você vai ver naquela região, ela fica um rosinha leve de novo, porque o meio se torna básico por causa do sabão. Tá bom? Beleza? Mas depois de um tempo, a mancha some na roupa da pessoa, tá bom?
E galera, temos o papel tornassol também. Ó. O papel tornassol ele fica vermelho na presença de um ácido e azul na presença de uma base, ok? Então cuidado com a fenolftalina, porque a cor natural dela em água é neutra. Então se eu coloco, por exemplo, ela é incolor, né? Em meio neutro ela continua incolor. Então se eu coloco a fenolftalina numa solução, ela é incolor e ela continua incolor, cuidado, o meio pode ser ácido ou neutro. Agora, se eu tenho a fenolftalina, ela está em meio básico, rosa, eu coloco o excesso de ácido, você vê que tudo vai ficar incolor, se mudou de cor, aí você afirma que o meio é ácido. Tudo bem? Agora, se a fenolftalina é incolor, você coloca no meio, ela fica rosa, vermelha, aí você já sabe que o meio é básico. Tudo bem? Tem um outro indicador, galera, que eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Opa. Ué, o que aconteceu aqui, galera? Não consigo apagar? Não, não apaga. Vamos lá, queria mostrar um último indicador para vocês aqui. Não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo? Bom, galera, vou mostrar só o último indicador para vocês aqui, rapidinho, que é o repolho roxo. Tá? Então, dependendo, você pega um extrato de repolho roxo, né? Você bate ele, depois coloca um álcool nas folhas do repolho roxo, bate com água e depois coloca com álcool, pega o extrato de repolho roxo, a solução alcoólica de repolho roxo, e dependendo do pH, ele adquire cores diferentes. Ó, o pH normal neutro é 7, então 7 ele fica roxo. À medida que se você colocar ele em meios ácidos, ele vai adquirindo uma cor rosa e fica até vermelho. Se você colocar o repolho roxo em uma solução básica, ele vai adquirindo a cor azul, verde, até ficar amarelo. Então, é um indicador muito usado também em feiras de ciências. Ok? Galera, espero que vocês tenham gostado. Abraço, qualquer dúvida estou à disposição. Valeu, abraços, fiquem com Deus.